Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Um curso de direção defensiva do Detran ajuda os motoristas a dirigirem de forma mais segura e responsável. Muitas pessoas têm procurado esse curso de direção defensiva justamente por ser uma exigência de algumas das empresas ao admitir como funcionários essas pessoas. Aqui no estúdio, nosso assunto é a campanha que tenta zerar a mortalidade materna no município do Rio. E a gente fala também sobre a morte do jurista Hélio Jaguaribe, membro da Academia Brasileira de Letras. A gente começa esta edição falando sobre uma iniciativa para diminuir a violência no trânsito do Rio. A Escola Pública de Trânsito do Detran criou um curso de direção defensiva para ajudar os motoristas a dirigirem de forma mais segura e responsável. Um trânsito que mata cerca de 40 mil pessoas por ano. Segundo especialista, a falta de educação e a intolerância vem tornando o trânsito cada vez mais violento. Preocupados com essa triste realidade, a Escola Pública de Trânsito do Detran vem realizando cursos com aulas gratuitas para pessoas que já dirigem, mas querem aprender a se defender dessa dura realidade. Podemos dizer que é dirigir de uma forma, da melhor maneira possível, evitar acidentes, de uma forma a contribuir para a segurança no trânsito, independente da ação de outros condutores. São vários tipos de alunos, em várias situações, o pessoal que é profissional, querem, vamos dizer, acrescentar ao conhecimento, sempre acrescentando. Muitas pessoas buscam na qualificação uma forma de ingressar no mercado de trabalho. Então, muitas pessoas têm procurado esse curso de direção defensiva justamente por ser uma exigência de algumas das empresas ao admitir como funcionários essas pessoas, já que ela não está prevista em nenhuma resolução, não é um curso obrigatório, mas algumas empresas estabeleceram como requisito para ingresso no quadro funcional. Em 3 dias, os alunos aprendem como dirigir seu veículo de maneira mais segura e responsável. As inscrições são feitas através do portal do Detran. O motorista deve ter a carteira nacional de habilitação válida nas categorias B, C, D ou E. O condutor não pode ter atingido o limite de 20 pontos na carteira nos últimos 12 meses e nem ter sofrido nenhuma suspensão ou cassação do direito de dirigir. E depois de frequentarem as aulas teóricas, os alunos vêm para esse simulador aqui para ter certeza que estão prontos para encarar o trânsito, só que dessa vez com uma direção defensiva. Vamos lá? Estes são os detalhes do exercício que vai começar. Tome a saída da direita. O técnico em segurança, Lúcio Ribeiro, disse que sabe da importância de dirigir defensivamente. Eu já trabalhei como motorista, agora eu faço parte do quadro de técnico em segurança da própria empresa, então trabalho também nessa área. O que você acha hoje? O que está faltando no trânsito hoje? Olha, falta educação, acho que é fundamental, e cordialidade também por parte de muitos condutores. Já a engenheira elétrica Ana Cristina recorreu ao curso para atender às exigências profissionais. A minha empresa solicita que a gente renove de ano em ano. É importante para a conscientização, para você que trabalha com o veículo da empresa, você ter uma noção melhor de como se comportar mediante ao volante, tudo, que as pessoas às vezes se transformam, isso é importante que você se conscientize. O que eu percebo é que muitos gostam, às vezes, até no final das aulas, assim, a gente conversa. Outros cursos, a gente se encontra com os alunos, no trânsito também, e sempre tem sido assim de uma maneira positiva no final, o saldo sempre positivo. Audiências e debates públicos, seminários, além de reuniões de comissões parlamentares. Veja agora os eventos previstos para esta semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 11 de setembro, reunião de instalação da Comissão Especial para estudar a participação do município no cenário da segurança pública. Quinta-feira, dia 13 de setembro, audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar as responsabilidades pela prática de assédio moral no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
Também na quinta-feira, dia 13 de setembro, seminário sobre a Lei Municipal de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, como questão de saúde pública. E sexta-feira, dia 14 de setembro, audiência pública com o tema Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. A taxa de mortalidade materna vem aumentando no país. Os dados são do Ministério da Saúde. Uma campanha no Rio de Janeiro tenta zerar a taxa de morte das mães ligada à hemorragia na hora do parto. O repórter Sérgio Costa conversou aqui no estúdio com a enfermeira Sabrina Seibert, presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras. A mortalidade materna por hemorragia teve um crescimento de quase 13% no município do Rio em relação ao mesmo período do ano passado. Sabrina, a que você atribui esse índice? Na verdade, a gente teve um aumento de 13% da mortalidade geral do município, né? Mas o que aconteceu do município em 2016 a 2017? Nós tivemos uma redução do número de nascimentos. Não um aumento do número de óbitos em número absoluto, né? Em número absoluto, nós temos praticamente o mesmo número de óbitos, porém, quando a gente pensa que nasceram menos bebês, a gente esperava que a gente reduzisse a mortalidade materna, principalmente porque o Brasil é um dos signatários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Em que visa um dos objetivos é a redução da morte materna. Então, o Rio de Janeiro tem perseguido isso e um dos motivos, provavelmente, pela desestruturação da rede, né, de assistência. A gente está com problemas na atenção básica, temos problema do número de profissionais. Quando a gente sai do município e extrapola isso para o estado, isso realmente é um grande problema, porque a gente vê que os municípios ao redor do município do Rio de Janeiro não possuem protocolos de assistência, né, ou tem uma dificuldade dessa equipe multidisciplinar que atenda as mulheres. Então, a gente ainda não conseguiu o nosso objetivo de evitar que as mulheres morram por causas evitáveis, como é o caso da hemorragia. Há uma iniciativa que foi criada justamente para tentar zerar essa mortalidade. Que forma essa iniciativa pode ajudar a mudar esse quadro? A Organização Pan-Americana de Saúde, a gente tem o Dr. Molina, que é o representante da organização aqui no Brasil, né? E temos a doutora Ida Padilha, que é a coordenadora da área técnica de família, gênero e ciclos de vida, que está junto conosco aqui no município do Rio de Janeiro, foi convidada pela Associação Brasileira de Enfermeiras Obstétricas para estar implantando a estratégia de zero mortalidade materna por hemorragia. É uma estratégia que é do Ministério da Saúde e tem um apoio técnico da OPAS. Nós já conhecíamos a estratégia, porque a associação ela foi convidada a enviar 2 enfermeiras para treinamento, um treinamento nacional que teve se não me engano, foi em junho, foi em Belo Horizonte, né? E aí essas 2 enfermeiras foram e elas voltaram muito impactadas com a sensibilização das questões de como a gente pode evitar realmente a morte materna por hemorragia. E como é que a gente adapta a nossa realidade? Precisa de treinamento, protocolo? Exatamente essa é a questão. A estratégia, um dos pilares é a questão da capacitação, que é o que nós estamos trazendo agora para o Rio de Janeiro, mas a estratégia ela possui 4 pilares, né? Um é de avaliação, né, de toda essa rede de assistência que envolve a morte materna, né, que é tanto de insumos quanto de equipamentos, profissionais, estrutura. Então, pensar em cada município como isso funciona, capacitar os profissionais, e aí não é capacitar enfermeiros ou médicos, é capacitar a equipe multidisciplinar para que eles sejam capazes de agir no momento oportuno para evitar. Porque o que não acontece no dia a dia? Não há um tratamento imediato da hemorragia, é isso? A gente tem um tratamento, né? Eu acho que hoje todos os profissionais que estão envolvidos no cenário do parto, em geral, eles sabem como eles tratam a hemorragia, né? Vários fatores estão relacionados, estrutura física, coordenação de equipe, porque quando você está atuando num momento, imagina que é um momento de óbito, né? É um momento em que você quer evitar o óbito. Então, você tem que ter uma certa coordenada de como que isso vai funcionar, como uma orquestra. Né? Se todos não fizerem as coisas nas etapas corretas, aquilo se atropela e a música não sai. E, infelizmente, no caso aqui, a gente está falando de um óbito, né? Que a gente tem 60 minutos para evitar. Qual que é o foco a partir de agora? Agora a gente vai estar começando a entrar, de fato, com a cooperação técnica da OPAS
e ele faz o monitoramento, né? Vamos estar capacitando os profissionais da rede. Então, já está marcado dia 17 e 18 desse mês, a primeira capacitação e sensibilização, porque não é só uma capacitação de termos técnicos dos instrumentos que eles usam, mas é uma sensibilização de que eu posso fazer total diferença naquele momento, né? Porque as mulheres morrem dentro das instituições hospitalares de hemorragia, principalmente por atonia uterina, que é algo que a gente já sabe como reverter, né? E já sabe como reverter, mas a gente tem que usar essa cascata corretamente. Se a gente atropelar, a chance dela sair desse quadro é bem mais difícil. Sabrina, muito obrigado pela sua entrevista. Voltamos com você, Ingrid. Familiares e amigos se despediram nesta segunda-feira do jurista e escritor Hélio Jaguaribe, membro da Academia Brasileira de Letras. Hélio Jaguaribe nasceu no Rio. Formado em Direito pela PUC em 1946, trabalhou no Jornal do Comércio em 1949 como responsável pelo suplemento de cultura. Após criticar o regime militar, Hélio Jaguaribe deixou o país no fim da década de 60 para lecionar nos Estados Unidos. Recebeu diversas honrarias pelo mundo. O jurista foi autor de mais de 40 obras, o que o credenciou para uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. No ano de 2000, o escritor esteve no centro do programa Roda Viva da TV Cultura. Na oportunidade, ele falou sobre a Constituição brasileira. A Constituição brasileira exprime uma postura social-democrata com a qual eu coincido integralmente, um objetivo de instaurar uma democracia social com a qual eu coincido totalmente. Em suma, ela exprime uma vontade de liberdade com igualdade, com o que eu coincido totalmente. Entretanto, como cientista político, eu me sinto obrigado a estabelecer uma certa correlação entre o espaço da normatividade possível e as condições de sustentação da viabilidade da norma. Toda norma que supera de uma maneira exagerada o seu espaço de sustentação se converte ou numa mentira legal, que as pessoas desrespeitam fingindo que não desrespeitam, ou se converte numa situação de constrangimento da sociedade que explode por alguns outros aspectos. Nós fizemos uma Constituição sueca para um país do terceiro mundo. Hélio Jaguaribe morreu em casa aos 95 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.